Olá, meus amigos policiais militares, minhas amigas policiais militares, você que é associado da Cabo Social. Nós estamos aqui para fazer um bate-papo sobre a nossa maior associação em número de policiais militares aqui no Distrito Federal. Um momento importante que a gente está vivenciando, porque no próximo dia 15 de novembro nós teremos eleição para a nossa Caixa Beneficente. E a gente, faço parte, estou aqui como candidato à presidência do Conselho Administrativo da CAB pela chapa 2, CAB Renovação. Eu estou aqui, com os meus amigos, meus irmãos de farda, que são componentes aqui, que estão junto comigo nessa empreitada dessa eleição. O Sargento Leão. O Leão está aqui como meu vice-presidente. Boa noite, tudo bem, Geraldo? Considerações. Boa noite, tudo bem. Você falar com o nosso público um pouco aí, Leão, sobre... Pois é, eu sou Sargento Leão, trabalho no GETOP 48. Há 23 anos eu sou sócio da CAB. Desde quando eu entrei na PMDF, eu sou sócio da CAB, contribuo todo mês ali, né? E sou atual presidente do Conselho Fiscal. E Certo. desde quando eu assumi como Conselho Fiscal, eu tenho o compromisso de zelar pelo dinheiro do associado, pela contribuição que cada associado paga todo mês. Isso tem gerado um desconforto entre a atual gestão do Conselho, a presidente do Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal. Mas estamos aí para lutar. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Sim, né? estamos às ordens. Eu também aqui com o meu amigo, Coronel Doroteu. Coronel Doroteu, por favor, suas considerações aí. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sou o Tenente Coronel Doroteu, 29 anos de PM, 29 anos de contribuição da CAB e venho aí convidado pelo Subtenente Geraldo para fazer parte do futuro Conselho Fiscal. Agradeço aí pela oportunidade, por senhor estar aqui junto, somando com a gente. Está aqui também com a Subtenente Vera. Verinha, diz aí seu recado para nossos amigos. Boa noite a todos. Eu sou a Subtenente Vera, trabalho no 8º Batalhão já há 24 anos. E estou compondo aqui a chapa 2, a chapa da renovação, juntamente aqui com o Subtenente Geraldo, meu amigo aí de longas datas, né? Mais de 30 anos, né, Vera? 30 anos, né? Desde o curso de 95, juntamente aqui com os demais, né? Quero falar também que sou sócia da CAB, né? 30 anos de Polícia Militar e 30 anos sócio da CAB, né? Que é uma das maiores associações que nós temos hoje, né? Que tem aí mais de 11 mil sócios, né? Então, é um prazer participar aí dessa chapa de número 2, a chapa da renovação. E eu estou muito feliz em participar desse grupo seleto, né? De todos os componentes que fazem parte da chapa, né? E creio que nós vamos ter a vitória, né? E a vitória vai ser nossa. Muito bom, Vera. Obrigado. Pessoal, a Vera tocou num assunto importante aqui em relação à nossa Caixa Beneficente, né? A CAB ela foi criada em 1901 por um decreto presidencial e ela fazia parte, né, da Polícia Militar. Ela era administrada até muito pouco tempo lá pela nossa DIF. E era um coronel, que era o diretor lá da Diretoria de Finanças, que quem controlava a CAB, quem administrava, né? E policiais militares trabalhavam na CAB, né, naquele momento. Em 1992, teve com o advento da revogação de um decreto presidencial pelo governo Collor, a CAB ficou no limbo, vamos dizer assim. Só veio regularizar no momento muito posterior, quando veio essa ideia de associação, criar um estatuto e passou, né, a ter eleição. Foi assumido no primeiro momento lá pelo grupo do Coronel Gilberto, né, que nós sabemos aqui da história que tiveram várias situações que trouxeram problema para a CAB, né, e depois foi assumida, né, pela a presidente que está hoje na atual gestão. Então, assim, a CAB é uma associação de muita importância, né, para os policiais militares, pode sim cada vez mais trazer serviços melhores, e eu acredito muito nessa questão da alternância, porque ela denota realmente transparência. É uma coisa que a gente hoje realmente necessita que aconteça na CAB. Porque pouco se sabe do que realmente vai acontecendo lá e pouco é divulgado daquelas ações que a gente vê, né, que tem visto como importante para
que o associado tenha conhecimento de tudo isso. Então, a eleição acho que é o momento certo para que a gente possa fazer o debate, fazer uma discussão, né, respeitosa sobre isso, com muita humildade, né, com respeito às pessoas, para que venham as mudanças que a gente realmente necessita, né? Então, acho que esse momento é o momento que todos que são associados aí venham fazer parte dessa discussão para que a gente tenha um resultado cada vez melhor. Porque quando você debate, você participa da decisão. E quando você não vem debater, não vem conhecer das situações, problemas que existem nas instituições, e na CAB não é diferente, você acaba deixando que outras pessoas decidam por você. Então, acho que esse é o momento. Venha para cá, venha discutir com a gente, porque trazer a sua contribuição, trazer novos pensamentos. A gente, infelizmente, não pode achar que a gente é dono. O dono é o associado. É o maior patrimônio que a CAB tem, é o associado. E ele tem que ser cuidado. Né? Tem que ser cuidado. O que recebe de contribuição tem que voltar em benefício para o associado. Não pode ser diferente disso. Não é isso aí, Coronel Doroteu? Isso mesmo, Geraldo. Eu já estava aqui querendo até falar mesmo, porque você tocou num assunto muito importante, que é o assunto da democracia, né? A democracia dentro de uma associação. Primeira coisa, a CAB não é quartel. A CAB é uma associação civil sem fins lucrativos. Privada, né? Sem fins Privada, justamente. Então, se não é quartel, não precisa ter um coronel à frente. Pode ser qualquer associado que cumpra o estatuto. O estatuto está publicado no site da associação, apesar de que as atas do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração não estão publicadas no site. Elas, se o associado quiser ter essa transparência, ele tem que ir atrás no cartório. Como eu falei, o estatuto, apesar de publicado, ele é um estatuto que ele foi feito para engessar o sistema. Tanto que hoje nós temos só 2 chapas concorrendo. Por quê? Porque não é fácil montar uma chapa. Vai arrumar 2 cabos ou soldados com 12 anos de contribuição de CAB, ininterruptos, para compor a sua chapa, porque tem que ter representatividade de todos os postos e todas as graduações. Então, nós temos que ter 2 soldados ou 2 cabos, temos que ter subtenentes e sargentos. No ciclo dos oficiais, nós temos ali, o estatuto juntou o oficial subalterno e intermediário e oficiais superiores. Então, até por isso que eu me legitimo aqui na chapa, né? Vários motivos que levam a convidar pessoas para compor, mas é necessário. Algumas pessoas são necessárias para a heterogeneidade da chapa. Então, o que acontece? Hoje, os policiais mais novos, que entraram na polícia há menos tempo, menos de 10 anos, né, nos últimos 10 anos, eles não podem ter representatividade nas chapas. Então, a ideia da nossa chapa é mudar isso para flexibilizar o processo, para que numa próxima eleição o associado tenha mais escolhas, né? Possa ter 3, 4 chapas, porque nós temos propostas, nós não temos medo, né? Nós não queremos tomar o poder pelo poder. Nós queremos estar podendo ajudar os policiais militares, né? Isso é importante, né, Coronel? Muito importante. E até mesmo essa questão dessa exigência dos 12 anos ininterruptos, como o senhor disse, né, ela acaba retirando a possibilidade dos mais novos participarem, né, dessa gestão da CAB e assim, e trazer muita dificuldade. O senhor falou da dificuldade de montar uma chapa. Acho que a primeira vitória é montar uma chapa para concorrer à CAB, né? Já teve eleições aí que a gestão atual ela concorreu sozinha, porque não teve possibilidade de montar a chapa. Né? Então ainda tem essa questão ainda de mudar a data da eleição, vai um pouquinho para lá, outra vez é para cá, né? Uma forma parece que meio que de controlar, né? Assim, até mesmo a eleição vai ser no feriado, né? Então, assim, a gente sabe que feriado, geralmente, quem mora aqui em Brasília, muita gente acaba viajando, né? Isso traz dificuldade também. Então, a gente tem lá a exigência do nível superior. É assim, claro, é importante o nível superior, ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas a CAB é um conselho, né? A CAB não tem um dono. Ela tem 2 conselhos, né? Tem o Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo. Então, assim, as decisões elas são colegiadas.
né? Isso é muito importante. O que o senhor colocou da questão dos círculos hierárquicos, eu concordo plenamente. Fica todo mundo representado ali dentro. A gente só não pode ter esse tempo absurdo que acaba dificultando a participação das pessoas, né? Isso tem que ser corrigido. E outra coisa também, eu acho que essa questão de perpetuar à frente de associação, ou qualquer cargo que seja eletivo, não tem razão de existir. Acho que tem que modernizar. No máximo, uma reeleição por um período. Tem que ter essa alternância para trazer, né, realmente pessoas novas para o processo, que venha com vontade de mudança, que faça a coisa realmente caminhar melhor, com responsabilidade, né, tratando com equidade as pessoas, com respeito que as pessoas merecem. Né, eu acho que... E aí, Leão, o que você... Eu vou para a parte da representatividade que tem que ter dentro da CAB e não representa. Eu fiquei muito triste, Geraldo, no episódio do dia 8 de janeiro, que aconteceu com o nosso comandante. Uhum. Eu conheço pessoalmente o comandante, fico triste com a situação que estão passando hoje. A CAB, em nenhum momento, como a maior associação, ela chegou para defender como a ação do comando geral ali naquele momento, não defendeu. Então, faltou representatividade da CAB nesse momento, né? Agora nós passamos por essa recomposição salarial, e aí a CAB não se pronunciou, participa de um fórum, de um fórum de associação, mas a CAB em si mesma, ela não participou na elaboração de uma planilha com o reajuste salarial de cada um. E a gente viu o que é que deu. O CFP foi uma tabela que ficou todo mundo triste. Depois teve que rever aquela tabela, onde que a CAB se pronunciou e dizia, eu quero 20%, 30%, 40%, ou mas fechasse um valor X, né? Então a CAB não representa o policial nesse sentido. Falta uma pessoa para que seja esse elo entre o quartel, entre o grêmio de um quartel e a CAB, o comando geral, os parlamentares e até o Congresso Nacional. Então precisa que alguém chegue lá e represente realmente o policial militar. Esse campo da representatividade a gente vê que é muito carente, infelizmente, né? Você colocou aqui muito bem da questão da recomposição salarial e que trazia prejuízo para vários, né, postos e graduações, né? Capitão ali para o major, para o terceiro sargento, para o cabo, para o soldado, né, para o segundo sargento, para o primeiro. Então, assim, realmente a primeira proposta apresentada por último, que seria a definitiva, que agora tem essa definitiva, realmente era muito ruim. Então, essa questão da representatividade, ela é muito importante. Nós sabemos que a associação não é sindicato. Nós somos militares, nós também não podemos ter sindicato. Mas a associação está lá previsto na Constituição, né? Então, tem que realmente representar o associado. Teve outro episódio, Leão, que você esqueceu de colocar aqui, eu vou colocar. Em relação à reforma da Previdência, que foi pesada demais para nós. Sim. Eu senti falta de ver alguém realmente da CAB lá, porque a CAB, como disse, nós colocamos aqui, é a maior associação em número de associados, né, de policiais militares aqui no Distrito Federal. Isso tem peso, né? Junto com os parlamentares, levando sugestão. Não é que a CAB vai resolver o problema não, pessoal, mas é levar a sugestão, é participar do debate. Que hoje tem essa carência, a gente precisa disso. Leão colocou a situação do fórum aqui, né? O fórum, peraí, tem associação lá que nem tem associado e está lá no fórum, e assim, eu não sei o endereço desse fórum, né? Eu não sei o endereço dele, eu não sei se tem um CNPJ, mas que participe do fórum, participe do debate, é importante tudo isso, que realmente todos se unam em prol do todo, que é a representatividade do policial militar, do bombeiro militar, não tem nada contra o fórum, mas tem que participar de forma efetiva, para que as coisas, né, caminhem de maneira diferente, né? Geraldo, só complementando aqui, eu gostaria de falar do imposto de renda, hoje do serviço voluntário, que é uma briga, e a gente sofre muito com a questão do imposto de renda, o policial tira, e aí fica aquela parte toda lá. A CAB nunca se pronunciou referente àquilo ali, né? Ela precisa se pronunciar. Outra coisa que a gente precisa é uma reestruturação. A 12086 é de 2009. Então ela já tem bastante tempo, o quadro já está travado. Agora os primeiros sargentos que vão ser promovidos vai ser só com a vaga do pessoal que está fazendo o curso para sair oficial, senão não tem promoção. A CAB ela tem que fazer uma reestruturação ouvindo o policial, passar para o comando geral e o comando geral passar para o governador. E isso precisa ser feito também. A gente precisa, dentro do jurídico, o coronel Doroteu, que vai ser a coronel Conceição, vai ser a diretora do jurídico, aqui da nossa chapa. A gente precisa que realmente tenha uma discussão jurídica e legislativa. Não tem
né, porquê de não ter essa. Não tem ninguém melhor para discutir, né, o formato de trazer ali de logística, de elaborar projetos, do que o advogado. Né? O advogado está ali para. Trabalha todo dia com isso. Então é muito importante que a gente tenha dentro do conselho, né, lá do jurídico, uma seção que cuide dos processos legislativos, de criar projetos para que a gente possa, né, fazer essa discussão tanto, né, com o comando, colaborando com o comando da corporação, colaborando com o legislativo, né, colaborando lá com o executivo também. Por que não? A gente levar uma proposta, sugestão de melhorias da carreira, de melhorias do nosso modelo remuneratório, Leandro, convertendo aí em subsídio, porque a gente sabe que a gente tem uma série de problemas dentro da Lei 10.486 que nos traz muitos prejuízos, né? Dentre elas, a gente tem aí o pessoal que recebe auxílio moradia sem majoração, aproximadamente 3 mil policiais, só recebe um terço do valor, coronel, do auxílio moradia, né? E tem outros 800 devolvendo. Ele deixa de receber praticamente 12% de salário líquido, ainda devolve mais 10% Justamente. do vencimento dele bruto, que são situações absurdas, essa do voluntário. Né? O policial militar e o bombeiro são os únicos aqui no Distrito Federal que contribuem para o imposto de renda retido na fonte nessa modalidade de serviço. Todos os servidores do Distrito Federal não pagam imposto de renda sobre serviço voluntário. E assim, aqui para nós, ser esse voluntário hoje é um grande responsável, né, por grande parte da atuação da Polícia Militar junto à sociedade, Sim. na prevenção, no combate ao crime, né? Geraldo, fazer 2 adendos. Sim. Que o imposto de renda sobre o serviço voluntário, e aí os dois são contadores, né? O Geraldo e o Leão. O serviço voluntário, de fato, na realidade, na essência, é indenizatório. Né? Então, Exato. Isso aí não se discute. A gente não estava querendo falar aqui do policial querer se dar bem. De fato, o serviço voluntário ele tem natureza indenizatória, aquilo que o policial está ganhando ali. E o Geraldo dentro da polícia, ele é a pessoa que mais entende de folha de pagamento, né? Tanto que é conhecido como Geraldo da Folha. Virou. E o outro ponto sobre o que o Leão falou e o Geraldo complementou de propostas legislativas é que o associado, com a contribuição dele, ele pagou muito café da manhã para parlamentar. É só entrar no Instagram que vai conferir o que eu estou falando. E isso rendeu o título de cidadão honorário, rendeu outras coisas, mas poderia também ter rendido propostas em vantagem do policial militar. Pode elaborar a proposta, pode discutir a proposta entre os associados para ver uma forma que fica bom para todo mundo. Chama um parlamentar para fazer café da manhã, chama até mais de um, porque se você não levanta uma bandeira específica, você abre as portas para todo mundo e entrega essas propostas legislativas para que os parlamentares possam correr atrás de melhorias para os policiais militares. Então, existe a forma de fazer de uma forma lícita e de uma forma moral. É verdade. Só para complementar o que o senhor falou em termos do voluntário, para ter uma ideia da importância da retirada desse imposto de renda de serviço voluntário, quem retira 5 voluntários por mês e trabalhou de 2019 até agora, que são 7 anos, esse colega perdeu sem fazer nenhuma correção. R$ 46.200. Então, assim, a gente já está numa situação difícil, diante das perdas salariais que nós tivemos de 2016 para cá, né? E tem essa confusão toda que hoje aproximadamente 8 mil policiais e bombeiros trabalham todo mês no serviço voluntário, tirando uma média de 5 serviços por mês. Que é bastante complicado. Coronel, em relação ao jurídico da CAB, o senhor tem alguma situação que o senhor poderia trazer para nós? Primeira coisa em relação ao jurídico da CAB, o associado que tiver dúvida, eu convido a visitar as instalações. Certo. Né? Então é uma coisa que sempre me incomodou muito, a questão do conforto, da dignidade do policial, porque um atendimento jurídico começa por aí. Hoje, escritório de advocacia, a OAB está tendo problema com ostentação, né? Todo mundo está querendo ostentar, escritório geralmente é no Lago Sul, é tudo do bom e do melhor. Então, eu não vou nem dizer nada em relação à questão física, eu convido os associados a irem lá. A CAB é de vocês. Você é associado, chegou lá, se identificou, pegou o cartãozinho, você pode chegar lá e pode andar, pode conhecer.
Esse é um ponto. Outro ponto é a questão estatística de abandonos de processos, perdas de prazo. Vários associados já reclamaram. O Conselho Fiscal e o Conselho de Administração já recebeu documento para indenizar associados por perda de prazo, então perdeu o processo. Hoje tem vários aplicativos no mercado, ou a própria CAB pode desenvolver um aplicativo para que o associado acompanhe o processo dele, os andamentos processuais, receba notificações dos andamentos processuais, para dar mais transparência para o associado, a questão de fazer uma gestão para melhorar o jurídico da CAB. Aí vem, mas era o Coronel Doroteu que estava lá e não melhorou. Existe uma palavrinha que chama autonomia, né? E a gente está num conselho e você propõe, e eu tenho documentação do que eu propus, mas eu não tive autonomia e fui barrado no conselho de administração. Coronel Doroteu, eu queria completar essa fala do senhor aí, porque é o seguinte, eu como presidente do Conselho Fiscal recebi documentos, o senhor como diretor jurídico, assim que assumiu, fez um levantamento de quantos processos tinha, quantos advogados estavam com cada processo. E depois disso o senhor teve retaliação dentro do Conselho de Administração. Isso é fato, o senhor passou a ser uma pessoa não grata dentro do Conselho. E aí, referente ao jurídico, eu acho um absurdo o policial hoje pagar R$ 88,00 da taxa associativa e depois ter um complemento para usar de R$ 55,00. Porque a atividade policial ela é mais para o policial da ativa. O policial de reserva, geralmente, se precisar do jurídico, não é relacionado à atividade policial, salvo exceção. Então, essa taxa, a gente já conversou sobre isso, né, Geraldo? Nós vamos acabar com essa taxa. Vamos. O policial não vai pagar mais esses R$ 55,00. Os 88, você vai pagar. Você não precisa estar pagando 150, R$ 220,00, igual o pessoal, principalmente os policiais do grupo tático aí, Patamo, Rotan, Getop, que tem que pagar um advogado à parte, porque a gente sabe que ele trabalha na rua, como é que é. Eu sou policial, trabalho na rua há mais de 20 anos. Eu sou do grupo tático e sei como é que é isso aí. A gente responde muito e precisa de uma assessoria jurídica. Entendeu? É isso que a gente precisa. Não, e é totalmente, é possível, né, Coronel, fazer essas alterações, colocar um jurídico para realmente funcionar sem negligência, sem perder prazo, atendendo, né, realmente quem precisa ali, no momento que ele precisa. Eu acho que o Leão colocou aqui essa questão, Leão, acho que é muito importante. Você ter um jurídico atuante ali, nas ações de serviço, que o colega tiver ali problemas ali no serviço, porque o Estado... Acho que é o único ente nesse planeta que não assume responsabilidade da sua atividade. E na Polícia Militar não é diferente. A gente sabe que tem previsão na lei orgânica, inclusive, de o Estado prestar uma assessoria jurídica ao policial de serviço, mas nunca foi feito nada para resolver isso. Nunca foi regulamentado pelo governo do Distrito Federal. Então, se tem uma associação do tamanho da CAB, tem que ajudar o policial. Não sei que ele não queira, mas se ele quiser, tem que estar lá 24 horas à disposição dele. Aconteceu alguma coisa de ocorrência da delegacia, tem que estar lá para apoiar o policial. Ele vai ligar, tem que estar lá para apoiar o policial, tem que dar condições para ele. Então, acho que de serviço e decorrente de serviço, tem que ter alguém em condição de atender, né, e prestar o serviço da melhor maneira possível para o policial. Se ele não quiser, é diferente. Não quero, eu sou associado do advogado do fulano de tal, do escritório tal. Tudo bem, isso é respeitável, mas a gente tem que colocar à disposição. Se falar assim, eu quero, vai estar lá para atender ele, não tenha dúvida quanto a isso. Situação importante que o senhor colocou do programa, o sistema, para ajudar no controle de prazo. Não dá para você aceitar alguém perder. Advogado perdeu o prazo, perdeu o processo. Desculpa, acabou, já era, né? Então, eu acho que isso realmente a gente tem condição de mostrar que pode sim ser diferente. Leão, em relação à transparência das contas, você que era lá do fiscal, conta um pouquinho para a gente aí como é que é essa situação toda. Não tem transparência. Inclusive, saiu um áudio aí, questionamento sobre o restaurante agora recente. Alguém falou que eu era contra o restaurante, contra a abertura aqui do CAB de Taguatinga. Nós não somos contra isso. O que tem que ter é transparência com as despesas. Geraldo, só para você entender, desde quando eu assumi como presidente do Conselho Fiscal, eu mandei documento para cada diretoria solicitando que as notas fiscais referentes às despesas fossem entregues um mês posterior. Hoje é dia 29 de outubro e as notas fiscais de janeiro de 2024 até agora não foram entregues.
Até agora, ou seja, Janeiro de 24. janeiro de 24 as notas não foram. Aí, quando a gente pontua isso, passa como se fosse uma pessoa que está errada você pontuar. Então, o restaurante da CAB hoje ele tem uma despesa enorme. Em 2021, em 2022 foi feita uma auditoria no restaurante, onde foi comprovado que o restaurante dava um prejuízo anual de R$ 1.400.000. R$ 1.400.000 de prejuízo. E aí vinha aquela fala, não, o prejuízo é por causa do aluguel. Mas o aluguel era 40 mil. Se você multiplicar 40 mil por 12, dá 480 mil, salvo engano. É, De 480. onde vem esse restante do prejuízo? E aí foi feita uma auditoria. Nessa auditoria foi comprovado que a gerente do restaurante usava o cartão particular dela para fazer compra, depois pedia ressarcimento. Isso não é legal. Não tem lisura. Não pode confundir. Comprava pessoas, camiseta para dar de brinde para funcionário. Então foi colocado isso no papel, foi feito nessa auditoria, foi pontuada várias coisas. Infelizmente, continua dando prejuízo até hoje. O restaurante precisa melhorar a comida, precisa baixar o preço. O policial não pode estar pagando R$ 70 no quilo da comida, principalmente para quem está trabalhando ali no centro médico, no setor policial ali, no colégio militar ali, que precisa almoçar direto ali. Então esse preço está muito alto, precisa baixar esse preço e precisa melhorar a comida, sim. E a transparência, Geraldo, ela falta, porque nós não temos, só para eu entender, os cartões de crédito da CAB no ano de 2024 movimentaram R$ 980 mil. Depois que é questionado, aí vem, essa compra aqui era referente a isso, por que não passa um mês depois? Né? Então, a questão de abastecimento, hoje não tem transparência, ele não sabe quanto que abasteceu, qual foi o veículo que abasteceu, qual é a quilometragem que aquele veículo estava. Se você abasteceu, por exemplo, o HB20 que a CAB tem, ela tem que dizer, abasteci dia 29, com a quilometragem lá de 1.000 quilômetros, botei 100 litros, não sei, no próximo mês, que ele for abastecer, ele tem que ter rodado a quilometragem referente àquele litro que colocou. E não sabe qual foi o veículo que abasteceu. Não tem então, controle? Não tem controle, falta controle. Então, movimenta muito sem o controle. E quando o Conselho Fiscal pontua isso, passa a ser o inimigo. Aí realmente não está correto, né? Não é conselho, todos foram eleitos, né? O Conselho Fiscal tem seu papel, o Conselho Administrativo também, né? Tem o seu papel e esse papel tem que ser respeitado, né? Geral, ainda falando da transparência, e foi feita a reforma, senhores, não foi construção, foi feita a reforma do prédio do SIG, ali onde funciona a CAB Matriz, e ela começou com um valor, e ela veio os aditivos, com mão de obra, com material, e essa reforma terminou com quase R$500 mil a mais do valor inicial. E eu falei isso, e teve um conselheiro que falou, não, todas as contas da CAB foram aprovadas, negativo. Eu estou com um parecer registrado aqui em cartório, esse parecer foi registrado em cartório, esse conselheiro que gravou um vídeo dizendo que todas as contas foram aprovadas, tá a assinatura dele aqui reprovando. Dos 5 conselheiros, só um não reprovou as contas, porque na visão dele dizia que não tinha como mais sanar as coisas que estavam erradas, mas concordou que estava errada. Então, tem sim as contas reprovadas pelo Conselho Fiscal, onde começou com o valor e terminou com quase R$500 mil a mais, senhores. Situação grave, hein? A gente... assim, o dinheiro é do associado, né? Então, quem está à frente tem que ter transparência, né? Tem que ter cuidado, né, Vera? Uma satisfação, né, para o associado. Tem que ter cuidado com dos o gasto, né? né? A contribuição dele, em que está sendo empregada, né? Sim. Que ele paga todos os meses e para onde que está indo esse dinheiro, né? Então tem que dar uma satisfação, sim, para o associado, né? O nosso time aqui é um time preparado, né? Eu fico muito feliz, viu, Coronel Leão, Vera, e sou muito grato pela confiança de cada um dos senhores, né, da senhora, né, de estar aqui fazendo parte, somando com a gente em relação a isso. A gente sabe que o empreendimento de Caldas Novas, ele tem uma série de problemas lá, né? Mas eu prefiro não falar sobre ele agora, pessoal. Acho que a gente vai ter um momento certo, né, de fazer um estudo, um apanhado melhor sobre isso, que tem uma série de confusões de processos, né, nos processos judiciais e de omissões. A gente, no momento certo, a gente vai poder trazer aqui para os senhores, para vocês terem conhecimento do que realmente está acontecendo
um patrimônio grande, né? A CAB investiu muito dinheiro lá em Caldas Novas, inclusive tem colegas policiais. Outro dia fui procurado por um colega, coronel, que ele tem um apartamento quitado lá, segundo ele, né? Mas parece que hoje ninguém tem nada, o negócio tá tudo muito conturbado, né? Mas a gente não tem, como eu não tenho total clareza e conhecimento sobre isso, no momento adequado eu vou trazer isso aqui para os nossos amigos, nossos irmãos policiais militares que são associados da CAB. Hoje, só para conhecimento dos senhores, da senhora, teve um episódio que me deixou muito triste, né? Eu fui abordado por um amigo, eu conheço há mais de 30 anos, um cara sério, né? E ele foi abordado lá na CAB no restaurante da CAB, por uma trabalhadora que trabalha lá na CAB, e ela foi pedir voto para ele, para a chapa da atual gestão, para a chapa 1. Até aí tudo bem, eu acho que está certo, tem que pedir voto mesmo para quem está na democracia e é normal que as pessoas interajam e que participem do processo, né? E peçam realmente voto para quem é aquela pessoa que eles acreditam que seja o melhor. Isso é super válido, né? Mas essa pessoa, ela falou das qualidades da candidata dela, mas ao final ela pegou e falou que os componentes da chapa 2 eram pessoas que não prestavam, não valiam nada. Eu quero deixar muito claro aqui, para mim nem importa quem é a pessoa, para mim isso é besteira. Até mesmo que ouvir, né, da boca de alguém que talvez não tenha tanto valor, que eu não presto, para mim não faz diferença nenhuma, porque eu sei do meu valor e eu sei do valor de cada um dos componentes dessa chapa aqui. São profissionais de segurança pública muitos com mais de 3 décadas aqui, outros chegando na 3ª década, que atuam no serviço público, são pessoas responsáveis, muitos são filhos, são pais, são avós, então foi de muito mau gosto, de uma responsabilidade gigante de quem levou essa informação para aquela trabalhadora, que merece todo o meu respeito, mas quem fez isso com a gente não merece respeito. É uma pessoa que realmente despreparada, desrespeitosa, que deveria, antes de falar isso, pensar um pouquinho, porque quem está na chapa do lado de lá também são pessoas que merecem respeito. Também são trabalhadores de segurança pública. Se alguém pisa na bola, que pague pelo seu erro. Mas não venha trazer uma situação para nós merecemos respeito. Isso não desrespeitou ninguém até agora, nós não falamos, melhor, não nessa vida, né? Não é agora não. Nós nunca desrespeitamos nenhum policial militar, ninguém. A gente trabalha em prol de servir o próximo. Isso me deixou muito triste mesmo, chateado, porque não é papel que se faça. Já rolou um áudio que se a gente ganhasse a eleição, a gente ia demitir todos os funcionários da CAB. É outra bobagem, outra babaquice. Porque ninguém aqui é irresponsável. Nós sabemos do custo de uma rescisão trabalhista. Então, assim, as coisas não podem ser tratadas dessa forma. É trabalhador, tem uma série de amigos que trabalham na CAB, são pessoas de bem, que estão ali defendendo o seu pão. E ninguém aqui é irresponsável ao ponto de chegar e tirar o emprego de um trabalhador que está ali, que chega às 7h30 da manhã, agora a moça chega lá, me fala, hoje trabalha até às 17h30, às vezes que até às 18 horas, tem só uma horinha de intervalo, faz um banco de hora aqui, depois ainda causa prejuízo para o trabalhador. Vocês podem ficar tranquilos, isso não vai acontecer com vocês, não. E aqui, na chapa 2, CAB Renovação, tem pessoas responsáveis. Aqui não tem criança, não. Aqui tem profissionais de segurança pública, todos com formação específica para cada cargo daquele ali, que tem condição, sim, de fazer uma boa representação. Um outro cidadão falou que a gente ia quebrar a CAB. Peraí. Quem quebrou a CAB foram outras pessoas, viu? Não foi político, não. Quem quebrou a CAB foram outras pessoas. Vocês estão enganados. Pega a história. Quem colocou a CAB em páginas policiais foram outras pessoas. Nós estamos participando aqui de uma eleição, a gente sabe que a gente tem condição de levar uma situação decente, que possa fazer realmente a CAB funcionar de maneira mais eficiente. E nós temos as nossas propostas aqui. Estaremos divulgando aqui nos próximos dias, nos vídeos, fazendo debate com cada um dos senhores. Mas é isso aí. Quero poder, né, contar com cada um de vocês aí no dia 15, né, de novembro, que vocês venham para cá, venham trazer o voto de confiança para a gente,
não tenha dúvida que nós vamos nos esforçar muito, muito mesmo, para fazer uma boa representação. Coronel, e aí, senhor? Acrescentar mais alguma coisa, Leão? Eu quero acrescentar, Sim. porque você fala as coisas, eu fico numa inquietação aqui muito grande, né? Coisa boa, assim. Mas o debate é isso, né? Aham, A gente sim. ouve e fala. Sim. Em relação a essa situação, que a pessoa também vi, é um texto no Sim. qual falava que querem quebrar a CAB, o problema é que não tem transparência. E nós que estávamos lá dentro, nós sabemos, e nós não estamos aqui falando baboseiras, falando coisas que vão colocar a nossa vida, a nossa pessoa, a nossa carreira em jogo. Temos dados, e os dados são muitas vezes são publicados em cartório. Tudo que a gente está falando aqui está em ata, está publicado em cartório, é porque o polícia não vai atrás, o associado não vai atrás do cartório ficar lendo a ata de conselho de administração e de conselho fiscal. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Nenhum negócio da CAB é lucrativo. A farmácia dá prejuízo, o restaurante dá prejuízo, e quando tinha a loja de farda, dava prejuízo. Mas por que que não... mas a CAB não tem finalidade lucrativa. Muitas instituições não têm fins lucrativos. A Universidade Católica não tem fins lucrativos, mas nem por isso dá prejuízo. Então, fazendo uma boa gestão, equilibrando as coisas, é possível fazer negócios dentro da CAB que sejam os negócios sustentáveis. Sustentabilidade financeira. Porque a partir do momento que você tem sustentabilidade financeira, você consegue manter o benefício para o associado, você não vai pegar o dinheiro da contribuição do associado para ficar cobrindo rombo de aventuras, de negócios, e você vai dar mais retorno para o associado. O Leão Rio, eu até quero que o Leão fale da aventura de vender marmita no complexo de ensino. Sim, Leão, traz pra gente. Pois é, porque o investimento ele foi maior que tudo. O que está faltando na CAB? O diretor tem autonomia de administrar. O administrativo tem que administrar, o financeiro tem que cuidar da finança, e não uma pessoa centralizar tudo na sua mão. É por isso que dá. O restaurante hoje ele não é administrado pela diretora eleita. É usurpação de função. A farmácia dá prejuízo. Por quê? Porque não é administrada pelo diretor, que foi eleito por cargo ali. Centraliza na mão de uma pessoa. Essa pessoa, não sei se não sabe administrar, mas que gera prejuízo, gera. As contas diz. O financeiro tem que fazer um suporte todos os meses para poder bancar o restaurante, para ter a farmácia, né? Então, não precisa ter lucro. Mas se você comprou uma cibalena por R$10, cobriu o custo dela e vendeu por 11, não é para ter prejuízo. Então, eu usei uma linguajar bem lá do Maranhão, uma cibalena, viu? Na terrinha? Bom, legal. Então, o que acontece? O restaurante Taguatinga, que foi um ato político, queria fazer uma política ali, o investimento foi maior, muito maior, o prejuízo que saiu de lá. E aí, para funcionar 2 meses e pouquinho, para fornecer a marmita para o CFP. E aí o prejuízo foi enorme. O objetivo também era que os policiais, os novinhos, né, viessem se associar. E não se associaram. Então, assim, o gasto foi grande com não só a alimentação, mas com o aluguel do local, mesas, ventiladores e funcionários, né? Pintura, tudo. Foi praticamente assim feito uma reforma, né? E era espaço alugado? Alugado. Da maçonaria. Certo. Ali atrás lá da escola, né? Ficou alugado lá e não vingou, né? Não vingou, né? Teve os prejuízos, né? E não teve o retorno dos policiais para se associar. Essa sustentabilidade que o senhor falou, do próprio restaurante, não, talvez esteja ali nas compras, né? Sim. Quem compra melhor tem condição de prestar um serviço melhor a um preço mais barato, vamos dizer assim. Porque hoje eu fiquei uma situação que me deixou assim, consternado, chateado com a CAB. Eu tô lá no Choém, ver os colegas comprar marmita lá de um rapaz dentro do carro. A marmita dele é muito boa. Ele estaciona o carro lá dentro da academia para vender a marmita dele, né? E a gente tem um restaurante, né, um espaço daquele tamanho ali,
e não tem condição de fornecer a marmita igual a dele, não vou falar que é melhor não, né? Pelo menos igual a dele para que os colegas pudessem comprar lá. Então o pessoal faz fila lá para comprar lá no carro do colega que vai lá, né? Ele batalhando para vender lá o produto dele e a gente tá ali, o restaurante do lado, e não fornece o mesmo serviço, né? Isso realmente deixa a gente pensativo, né? Que poderia realmente ser diferente. Exatamente. Leão, mais alguma? Eu só queria complementar aqui sim. que eu analisando as notas fiscais na compra do restaurante, eu vi cerveja e vinho. E aí depois eu vi alguém fazendo um áudio, um vídeo, dizendo que aquilo é para maciar a carne. Eu acho que vai ficar uma seda a carne da carne. Pode comer sem medo ali, sem mastigar, só engolir, porque realmente vai ficar uma seda. É trágico, né? A gente sorri porque a justificativa realmente não é a mais adequada, né? A gente vai caminhando aqui, né, para o final do nosso bate-papo, do nosso podcast. Vera, aí quer acrescentar mais uma coisa lá da sessão que você trabalha hoje, da diretoria, né, de que isso pode melhorar, se tem alguma situação que a gente possa, né, trazer melhorias ali em relação ao serviço prestado. A diretoria de benefícios, né? Sim. Eu considero uma das maiores diretorias em termos de benefícios, né? Certo. Porque lá tem Benefícios diretos, né? isso, né? Tem todos os benefícios, as parcerias que a CAB faz, né? Com o SESC, com o Atacadão Dia a Dia, né? O restaurante mesmo que o Leão falou e da farmácia, são benefícios da minha diretoria, que eu não administro, Entendi. né? Quem era para administrar era a minha pessoa, e sempre que se tocava nesse assunto, o que era colocado lá em reunião? O Coronel Doroteu está aqui de prova, que ou que eu não tinha tempo para administrar, ou que eu então não tinha capacidade para administrar. Então, como é que você pode falar que uma pessoa não tem capacidade para administrar um determinado comércio se você nunca deu oportunidade para ele? Eu te garanto que eu não ia dar o prejuízo que deram. Que se a partir do momento que eu tomasse a frente de administrar o restaurante e a farmácia, e num período aí mais ou menos de uns 6 meses ou menos, se eu começasse a dar prejuízo, eu entregaria. Estou entregando, não dou conta, né, de administrar e estou entregando, porque é dinheiro alheio, não é nosso. É dinheiro do associado. E nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro dos outros. E eu nunca tive essa oportunidade. Todos os benefícios da CAB que envolvem dinheiro, eu nunca administrei. Loja de fardamento, restaurante, farmácia, nunca administrei. E eram benefícios da minha pasta, né? Então, aconteceu e vem acontecendo até hoje isso, mas já está findando, né? Eu creio que na nossa gestão eu vou poder sim administrar os benefícios que faz parte da diretoria de benefícios, né? E é isso aí. Deveria ter visto isso então antes, né? Quando colocou você como candidata, né? A gente confia no seu trabalho, velho. Não tenho dúvida que você vai fazer um excelente trabalho aí na sua diretoria, tá? Tá bom, E vamos embora, vamos junto, né? Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu quero convidar cada um, né, de vocês, meus amigos, meus irmãos policiais militares, associados da CAB, para no dia 15 de novembro, feriadão, proclamação da República, né? Das 8 às 18 horas, nós teremos lá a nossa eleição, lá na CAB Social, lá no CIA, no setor de indústria. Então, que vocês compareçam, venha, traga seu amigo, chama seu amigo, venha participar, né, desse evento bonito, né? Traga o voto aí para a nossa chapa Renovação. CAB, chapa 2, CAB Renovação. Né? Não tenha dúvida que a gente vai procurar fazer o melhor trabalho possível em prol de representar o associado da CAB. Né? Buscando aí, né, buscando as parcerias,
envidando muitos esforços para que a gente, né, possa ter realmente uma CAB melhor, né, uma CAB mais participativa, onde o pessoal do CFP possa vir contribuir com as suas ideias, aonde todos os associados, hoje o maior número de associados da CAB são de veteranos, que também precisam de um trato todo especial, nossos amigos, nossos irmãos que doaram a sua saúde, a sua juventude, em prol da Polícia Militar, em prol da defesa do cidadão do Distrito Federal. Né? E eles têm um discurso de falar de segregação. Quero dizer a vocês que vocês jamais vão ouvir aqui, de qualquer componente da Chapa 2, essa ideia de segregar qualquer posto ou graduação. A CAB, ela é do coronel mais antigo ao soldado mais novinho que associar ali na nossa CAB social. Isso precisa ser, né, revestido de serviço, né, para essas pessoas que contribuam. Então, caminhando aqui para o finalzinho, Leon, suas considerações finais, você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Não, é isso mesmo, Geraldo. Falou, só pedir a participação de todos aí dia 15 na eleição. Sim. É a hora da gente mudar. Ninguém pode se perpetuar no poder. São 10 anos à frente da CAB, aquilo passa a ser uma extensão da sua aposentadoria. Vamos dar oportunidade para a Chapa 2, CAB e renovação. Coronel Doroteu, suas considerações, quer acrescentar mais alguma coisa aqui no nosso bate-papo? Tem muita coisa para falar, mas sim. vamos deixar para uma outra oportunidade. Nós teremos. Né? E nesse momento eu gostaria de convidar a todos os associados para prestigiar a eleição da CAB no dia 15 de novembro. A gente vê, estou falando de coisa de militar, coisa de PM, né? Sim, sim. A gente vê o polícia reclamando de várias associações que estão na mão de outros presidentes há décadas. Né? E nós temos propostas para mudar, para redemocratizar, para fazer mudanças estruturais e expandir os benefícios da nossa associação. Nós temos essas propostas, nós somos pessoas dispostas a fazer o bem do policial. Né? E assim, estou aqui na Chapa 2, né, porque não tive espaço para fazer nenhuma mudança na Chapa 1. Né? Isso eu falo na frente de qualquer pessoa que me convidou em um momento lá atrás. E vim para cá, né, convidado pela Chapa 2, para a gente colocar projetos em ação. Porque, como eu falei, o jurídico que está montado lá hoje é o jurídico que montaram há 10 anos atrás. Com as mesmas práticas, não teve mudança. E falamos outras coisas aqui, outros assuntos. Então, depende de você, associado. A mudança depende de você. E é uma mudança para evoluir, para melhorar a condição do associado. Muito bom, Coronel. Verinha? Eu venho aqui pedir, né, a todos os associados, encarecidamente, que compareça dia 15 de novembro, na sede da CAB, CIA Trecho 3, na rua da nossa corregedoria, que compareça para votar, né, faça jus à sua mensalidade que você paga, escolha a chapa que mais te representa, né, e creio que vai dar certo sim. Estou confiante, estamos trabalhando e que o associado escolha a chapa, né? A chapa 02, a chapa da renovação. Muito obrigado a todos. Muito bom, Vera. A gente... Não, é assim mesmo, a gente, né, espera que realmente, né, a gente vai continuar aqui fazendo os debates, viu, pessoal? Nós contamos com vocês. Traga suas ideias. A gente está aqui aberto, né, a discussões, aberto ao debate. E ideia é sempre uma ideia. Né? Às vezes tem gente que tem aí doutorado, pós-doutorado, e pensa uma situação lá, faz uma volta do tamanho do mundo para chegar na solução de um problema. E às vezes aquela pessoa mais simples traz uma solução muito mais prática. Então, não, se você tem uma ideia, traga para a gente. Né? Venha somar aqui conosco, aqui com a nossa Chapa 2, CAB Renovação. Eu costumo dizer, sem luta, não há vitória. E nós contamos com vocês. Grande abraço a todos aí, até o dia 15.